Olá, sexto ano. Então, vamos à nossa aula de hoje de geometria, certo? Dando continuidade aí ao capítulo 8, que fala sobre entes da geometria. Hoje, o nosso tema da nossa aula é quadriláteros, ok? Então, ó, livro aberto aí na página 240 a 242. Também é importante estar aí com o caderno aberto, fazendo anotações, ok? Sobre o que você vai ver aqui nessa videoaula a respeito de quadriláteros, ok? Então vamos. Quadriláteros é uma curva fechada simples, formada pela união de quatro segmentos consecutivos, de modo que dois deles sucessivos sejam não colineares. Então, olha só, aqui acabamos de ler sobre uma definição matemática, tá? Sobre quadriláteros. Então, vamos destacar aí algumas palavrinhas que vocês já conhecem, ó. Segmentos, tá? Segmento de reta. Os segmentos são consecutivos, já estudamos os segmentos consecutivos e os segmentos colineares, ok? Então, revisa essas aulas que a gente viu, tá? Sobre essas palavrinhas aí que a gente vê na definição de quadriláteros. Mas, sendo mais objetiva, para que vocês possam entender o que é um quadrilátero, quadriláteros são polígonos que possuem quatro lados e quatro ângulos, tá? Então, vamos pensar em uma figura geométrica que tem quatro lados e quatro ângulos. Em alguns lugares, tá, que olhamos, percebemos vários quadriláteros, como por exemplo uma piscina, tá? Os edifícios de uma cidade, você vê vários quadriláteros aí, figuras geométricas de quatro lados, como também os ladrilhos, os azulejos, que geralmente é encontrado na parede de cozinha, de banheiro, tá? Então, mesmo, tia, mas aqui eu estou enxergando um triângulo. Gente, aqui, ó, para ser colocado cada uma dessas peças, ó, é formado os quadradinhos, como você também pode enxergar um quadrado maior, ou dependendo da sua imaginação aí, visualização, você vê diversos quadrados nessa figura que está sendo apresentada, ok? Bem, mas o objetivo dessa nossa aula é estudar aí os tipos de quadriláteros, tá? Então, dois tipos aqui você já conhece, que é o quadrado e o retângulo. São quadriláteros aí, pois possuem quatro lados e quatro ângulos. Tranquilo? Mas existem também outros dois tipos de quadriláteros, ao quais vamos estudar aqui em nossas aulas, tá? Que são os trapézios e os paralelogramos. Tranquilo? Então, vamos ver cada tipo aí de quadrilátero separadamente, tá? Então, vamos primeiro para os trapézios. Ó, o trapézio, gente, é um quadrilátero que possui um par de lados paralelos. Então, olha só, vocês sabem o que são aí retas paralelas, já estudamos aí no estudo das retas. Então, o trapézio, ele vai ter apenas um par de lados paralelos. Então, observa aqui, ó, eu vou ter esse lado aqui, AD, paralelo ao lado BC, tá? É uma figura geométrica de quatro lados, ó, 1, 2, 3, 4. E eu tenho dois lados paralelos, tá? Se eu tenho dois lados paralelos, eu tenho um par de lados paralelos. E aí é denominado de trapézio, tá? Além disso, ainda existe aí três tipos de trapézios que podemos encontrar, que é o trapézio retângulo. Olha só, por que é trapézio? Porque eu tenho esse lado paralelo a esse. Então, eu tenho dois lados paralelos, tenho um par, tá, de lados paralelos. E ele é retângulo porque eu vou ter ângulos aqui, ó, de 90 graus. Então, temos aí a primeira classificação de trapézio. Segunda classificação de trapézio é o trapézio isósceles. É trapézio porque eu tenho esse lado paralelo a esse lado aqui, ó. O lado AB está sendo paralelo ao lado DC.
E ele é isósceles, gente, por quê? Porque eu tenho dois lados iguais. Olha só, esses tracinhos aqui, ó, esses dois tracinhos, determina que esse lado aqui, AD, é igual ao lado BC. Os lados aqui não são paralelos, mas eles possuem a mesma medida. Então, é denominado de trapézio isósceles. O terceiro modelo de trapézio é o trapézio escaleno, tá? Continua sendo trapézio porque, ó, eu tenho o lado AB paralelo ao lado DC, tá? E ele vai ser escaleno porque esses lados aqui, ó, esse e o lado BC, eles são diferentes. Aliás, os quatro lados aqui do meu trapézio são diferentes, tem medidas diferentes. Então, você pode observar aí pelo tamanho, tranquilo? Então, tá aí a definição de trapézio, ou seja, é trapézio quando eu tenho um par de lados paralelos e os tipos aí de cada um de trapézio. O retângulo, por existir um ângulo de 90 graus, o isósceles, por existir dois lados iguais, e o escaleno, por existir aí todos os lados diferentes, ok? Vamos agora voltar aqui e perceber que temos aí um segundo tipo de quadrilátero, que são os paralelogramos, tá? Então, vamos aqui para eles. Paralelogramos são quadriláteros que possuem dois pares de lados paralelos. Então, veja bem, o trapézio só possui um par. O paralelogramo possui dois pares de lados paralelos. Então, vejamos aqui um exemplo. Olha só. Aqui eu tenho um paralelogramo, porque eu tenho dois pares paralelos, ó. Esse lado aqui, AB, é paralelo ao lado CD. Assim como o lado AC está sendo paralelo aqui, ó, com o lado BD. Essas marcações aqui, gente, indica que esses lados paralelos também são iguais. Ó, uma marcação aqui, uma marcação aqui. Então, esse lado é paralelo a esse e as medidas são iguais. Duas marcações aqui, duas marcações aqui. Então, esse lado vai ser paralelo a esse e as medidas vão ser iguais, tá? Para os paralelogramos, também existem três tipos de paralelogramos dentro da sua classificação. Então, vamos para cada um deles. Ó. Aqui, nós temos o primeiro tipo de paralelogramo, que é o retângulo, tá? O retângulo é um paralelogramo por quê? Porque ele possui dois pares de lados paralelos. Ó, esse lado aqui vai ser paralelo a esse lado aqui de baixo. Assim como esse lado vai ser paralelo a esse. Então, é um paralelogramo. E por existir ângulos aqui de 90 graus, é um paralelogramo retângulo. Tranquilo? Próximo paralelogramo é o losango. Então, na classificação aqui do losango, é porque ele possui, além dos lados paralelos, né? Ó, eu vou ter, por exemplo, o lado AB paralelo ao lado DC, assim como o lado AD está sendo paralelo com o lado BC. Então, é um paralelogramo porque eu possuo aí dois pares de lados paralelos. E é um losango porque possui quatro lados iguais. Ó, olha a marcação, ou seja, a medida de AB vai ser a mesma de BC, de CD e de DA. Todos os lados aqui são iguais, por isso que é chamado de paralelogramo losango, tá? E o terceiro tipo de quadrilátero, paralelogramo, é o quadrado. Olha só, o quadrado é como se fosse a junção do retângulo com o losango, tá? Pois o quadrado, ele vai ter os quatro lados aqui, ó, dois pares, aliás, de lados paralelos, ou seja, esse lado é paralelo a esse, assim como este lado é paralelo a esse. E além disso, vai ter todos os ângulos aqui de 90 graus. E todos os seus lados são iguais, né? Em um quadrado, eu tenho lados e ângulos congruentes, ou seja, iguais. Tranquilo? Então,
está aí os 3 tipos de paralelogramos, que também são quadriláteros, ok? Além, gente, desses 2 tipos de quadriláteros, o trapézio e o paralelogramo, posso considerar aqui como quadriláteros quaisquer, ou seja, são figuras geométricas que possuem 4 lados, mas que não têm lados paralelos. Olha só, quadrilátero que não possui lados paralelos. É um quadrilátero porque, pela definição de quadrilátero, é uma figura geométrica de 4 lados. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Mas eu não tenho lados paralelos. Se eu não tenho lados paralelos, eu não posso classificar como trapézio ou paralelogramo. Tranquilo? Assim como essa figura também. Então, aqui são quadriláteros quaisquer. Tranquilo? Bom, pessoal, então na nossa aula de hoje foi apenas aí definições para que vocês possam conhecer aí os tipos de quadriláteros, tá? E cada um deles agora é com vocês, tá? Absorvam aí todas essas informações e tentem resolver os exercícios das páginas 243 e 244. As questões da 36 até a 40, ok? Bons estudos!